Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Janaína e nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre matemática financeira. Eu andei conversando com a professora tutora de vocês, a professora Débora, e ela me comentou algumas dificuldades que vocês estão tendo com relação a HP. Então eu resolvi montar um trabalho junto com ela e trabalhar principalmente os conceitos da HP. Vamos começar explicando como funciona a HP. Vou entrar em juros simples, juros compostos e a gente finaliza falando sobre desconto. Então, vamos lá. A HP, gente, ela é uma calculadora muito interessante, porque ela trabalha com uma série de memórias. Então, ela foi criada em 81, ela é é a calculadora mais antiga e mais vendida de toda a história da HP. Ela tem duas características interessantes. Primeiro, que ela trabalha com uma lógica RPN, que eu vou falar mais para frente. E segundo, é que ela trabalha com o conceito de pilha de operadores, ou seja, com essas várias memórias. Então, você consegue fazer uma série de cálculos. Eu sei que você pode estar pensando, professora, eu nunca vi uma HP, eu tenho problema, eu não sei nem ligar HP, eu me confundo. É normal. Mas quando você aprender a usar HP, você vai perceber que ela é fantástica e você não vai usar outra. Eu uso HP para tudo, é uma loucura. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos aprender então como ligar ou desligar a calculadora. Se a gente pegar aqui na HP, o desenho, eles estão vendo o desenho da HP, Laís? Sim. Então, no desenho da HP, para ligar ou desligar, basta você pressionar a tecla ON. Então, quando você deixou a calculadora ligada, por exemplo, dali a alguns minutos ela vai desligar. Para alterar o separador decimal da calculadora, por exemplo, de ponto e vírgula ou vice-versa, você tem que fazer o seguinte: primeiro, aperte o ON e aperte o ponto final, como vocês estão vendo nesse PPT. E aí você fica pressionando o dedo, né, com um pouquinho, e a hora que você soltar, ele vai estar já com o ponto no lugar certo, que a gente entende como correto. Para alterar o número de casas após a vírgula, você tem que teclar o F e o número de casas que você vai utilizar. Para a matemática financeira, eu utilizo todas as casas. E se você está usando HP, na verdade, você nem precisa deixar todas as casas visível. Basta você ter noção das contas que você está fazendo, porque ele já vai trabalhar com o arredondamento. Se você quiser, por exemplo, deixar em 4 casas, aperte o F, em seguida o número 4. Você vai aparecer 4 casas. Então, o RPN, ela utilizou esse conceito de RPN justamente para tirar os parênteses da equação. Por exemplo, nesse slide que vocês estão vendo, um exemplo algébrico, 4 mais 5 entre parênteses, vezes 6 igual a 54. Para vocês fazerem esse cálculo numa calculadora normal, vocês primeiro teriam que resolver o 4 mais 5, depois vezes 6. Vocês imaginem isso numa maneira complexa, mais complexa ainda. Ia ficar bem difícil. Então, como é que funciona? Para fazer essa conta de 4 mais 5 vezes 6, nós vamos utilizar o seguinte: vai apertar o 4, o Enter é o seu parênteses. Então, você dá 4, Enter, 5 mais 6 vezes. Então, essa conta vai acontecer nessa lógica. Ele elimina os parênteses. Então, a soma dos números 4 e 5 pode ser feita numa operação algébrica da seguinte forma: lógica algébrica, faz 4 mais 5 igual, resposta 9. Na lógica RPN, os operandos, ou seja, os números, devem vir primeiro e os operadores, ou seja, os sinais, vêm depois. Não é necessário o sinal de igualdade. E para separar os números, você usa a tecla Enter. Então, é 4, Enter, 5, mais.
Então, cálculos em cadeia, por exemplo, essa conta, 3 vezes 4 mais 5 vezes 6, 12 mais 30, 42. Isso é a forma algébrica. No RPN, você vai dar 3, enter, 4 vezes, foi para a primeira memória esse cálculo. 5, enter, 6 vezes para a segunda memória. Apertou mais, você vai somar as duas memórias e você vai ter a soma de 42 no visor. Bom, para se armazenar números e recuperar números, a tecla para você utilizar isso é o STO. Então, quando você utilizar o STO, onde X é um endereço numérico que vai de 0 a 9, você vai guardar essa informação. E para recuperar o registro armazenado, você vai digitar o RCL e o número onde você guardou a informação. E para apagar tudo é o FClear e o FREG. Ele apaga todos os registros. Bom, aritmética com registradores de armazenamento. Ele funciona somente com os registradores de 0 a 4. Então, olha, por exemplo, a conta 5883 menos 2295, 1370, 1014, 105300 igual a 106,454. Como você vai fazer essa conta? 5833, você vai guardar no 0. 2295, STO 0. 1370, STO 0. 1014, STO 0. 105300, STO 0. RCL 0. Vai aparecer a soma dela. Então, algumas dicas de como trabalhar. Depois eu vou disponibilizar, já passei para a professora Débora, ela vai disponibilizar esse material para vocês consultarem. Outra ferramenta bacana da HP é o percentual T, que ele calcula a soma, por exemplo, 100 mais 200 mais 400 e a participação percentual total de cada um dos componentes no total geral. Então, como é que você deve fazer essa conta? Vamos tentar fazer junto. 100, você tecla Enter, no visor vai aparecer 100. 200, você tecla mais, vai aparecer 300. 400 mais 700. 100, percentual T. Vocês encontram esse percentual T? Percentual T, ele está logo abaixo do PV. Vai dar 14,29%. Se você apertar o CLX 200% T, 28,57%. E CLX 400 T, 57,14%. Ou seja, qual é o percentual de cada um no montante total? Isso, às vezes, para um cálculo rápido, é legal vocês conhecerem. Por exemplo, um produto custava 200 e aumentou para 250. Qual o aumento percentual? Você pode usar 200 Enter, 250 delta por cento. Vai aparecer os 25%. Ao invés de você fazer os 250 dividido por 200, menos 1 vezes 100, sabe? Funções de calendário. Essas funções de calendário, elas são muito legais, porque às vezes a gente quer saber, por exemplo, que dia foi dia 21 de setembro de 1981, que dia da semana caiu. E com essa função a gente consegue trabalhar isso. Então, é o GMDY, que vai trabalhar mês, dia e ano, ou GDMY, que trabalha dia, mês e ano. Ó, um título assumido em 14... Isso aqui é para ver datas passadas. Ó, um título assumido em 14 de maio de 1981 terá vencimento em 120 dias. Qual a data do vencimento? Vamos junto. Você vai digitar GDMY 14.05, porque eu estou falando de maio, e 1981, porque eu estou falando do ano, e eu digito Enter. No visor vai aparecer 14.05. Se você digitar 120 G e Date, você vai ter o resultado, que é 11
09/1981, vai aparecer um número 5 do lado, tá vendo? O que significa esse 5? Se fosse 1, seria segunda-feira, 2, terça-feira, 3, quarta, 4, quinta e 5, sexta-feira. Então, eu sei que essa data foi uma sexta-feira. Então, foi no dia 11 de setembro de 1981, foi uma sexta-feira. Bom, quantos dias há, por exemplo, entre o dia 1º/8 e 15/8? Você também consegue fazer esse cálculo pela HP. Você vai digitar este caminho que está sendo dado aqui, GDMY, 15,08/2000, Enter, vai aparecer no seu visor 1508. E aí você vai digitar 1,08/2000, G, delta, DYS, que vai aparecer 14 dias. Bom, agora vamos entrar um pouquinho na matéria que a professora está dando para vocês. Funções financeiras básicas. Muitos alunos me perguntam, professora, eu consigo fazer cálculo de juros simples na HP? Consegue. Então, primeira coisa, NI, PV, PMT ou FV. Essas primeiras funções da sua calculadora. Consultando os valores armazenados, tudo aquilo que você tiver dúvida, que você imputou na HP, você pode usar o RCL e chamar o N para ver qual foi o último número que você digitou, ou chamar o I para saber qual foi o último número que você digitou. Se você tiver na dúvida, aperta o FFIM, FREG, apaga tudo e começa de novo. Tá bom? Então, vamos lá. Juros simples. Tem uma tecla na HP, que é o FINT. Então, o que ele vai fazer? Ele vai calcular os juros acumulados com base em 360 dias. Essa é a fórmula de você calcular o juro simples. Olha só, um empréstimo de 45 mil por 60 dias a uma taxa de juros de 7% a serem calculados na base de 360 dias, ou seja, 7% aqui ao dia, né? Como é que você vai fazer? O N é 60 dias. Digita lá, 60N, 7I, 45 mil você vai change sign, você vai mudar o sinal, porque na HP ele entende que todo desembolso inicial é uma saída financeira. Isso é importante, porque se você deixar como positivo e digitar algum outro número aqui, por exemplo, no PMT positivo, vai dar erro. E muitos alunos têm dificuldade, principalmente na hora da prova. Você está fazendo a prova, esquece essa questão de sinal, começa a dar erro. Erro 3, dá erro 8 e o aluno entra em colapso nervoso. Então, para não ter erro, lembre-se, colocou PV, coloque com sinal negativo, tá bom? Então, vamos lá. 45 mil, muda o sinal, tecla PV. Agora apertem o FINT. Vai aparecer o valor do juros simples. Olha lá, os juros do período. E se você apertar o mais, vai aparecer o montante total. Simples, né? Então, ó, o PV abastece ou calcula o valor presente, o PMT abastece ou calcula a prestação, o FV abastece ou calcula o valor futuro. Outra coisa importantíssima. Na calculadora ou se você for fazer de maneira algébrica, nunca compare banana com maçã. Se você estiver falando de 7% ao dia e eu te der o prazo ao mês, você tem que colocar os dois na mesma base para poder fazer esse cálculo, porque vai dar erro. Combinado? Então, vamos lá. E nos juros compostos? Quando a gente está falando de juros compostos, a incidência de juros ela ocorre sempre de forma acumulativa. É juros sobre juros. Então, olha, a fórmula do montante é valor final igual a valor presente, 1 mais I elevado a N. Vocês vão perceber, tanto em matemática financeira, quanto em orçamento de capital, finanças, que tudo é 1 mais I elevado a N. É impressionante. Se você descobre que isso é 1 mais I elevado a N, você faz todos os cálculos. É uma loucura.
Então, olha só. Para tornar compatível taxas e prazos, converta sempre os prazos para a mesma base das taxas fornecidas. Nunca divida ou multiplique a taxa de juros. Eu estou falando de juros compostos. Não é uma equação linear, é uma equação exponencial. Tudo bem? Então, vamos lá. Se você quiser calcular o valor presente, a sua pergunta é o valor presente, você vai pegar o seu valor final e dividir por 1 mais i elevado a n, você terá o seu valor presente. Tá vendo, Laís? A sua pergunta? Ó! 1 mais i elevado a n. Se você tem a sua incógnita é o i, se você dividir o valor final pelo valor presente, por 1 dividido pelo n, menos 1, você terá o valor do i, que nós vamos fazer bastante em taxas equivalentes, por exemplo. Se a sua incógnita é o n, e você quiser usar HP, por exemplo, a HP vai arredondar para cima, ela não vai te dar o valor exato. Então, para você ter o valor exato, meus queridos de Deus, é log. Log de valor final por valor presente, log de 1 mais i elevado a n. E aonde é que tem esse log na HP? Pelo amor de Deus, professora! É o LN, é o GLN que está embaixo do percentual T, tá bom? Vamos ver a diferença de juros simples, capitalização simples e capitalização composta. R$100 aplicados a 10% ao mês, nós teremos essa evolução. Então, no primeiro mês, 110, no segundo mês, 120, no terceiro, 130, no quarto, 140, no 5, 150. Tudo bem? E na capitalização composta, é juros sobre juros. Então, no primeiro mês é igual, no segundo mês já tem R$1 de diferença, no terceiro, 3,10, no quarto, 6,41 e no quinto, olha lá, 11,05. É uma equação exponencial. Representação gráfica, olha como fica, no juros simples e nos juros compostos, ó, em determinado momento eles são iguais, no segundo, no terceiro, ele já sobe. Isso é para demonstrar que juros compostos ganha-se mais. Se você ficar devendo, por exemplo, um valor no banco, mais ainda, pensa. Porque você vai receber valor, se você deixar um dinheiro aplicado no banco, você vai receber em cima de um percentual. E o banco cobra em cima de outro percentual. Você imagina isso de forma exponencial. Bom, particularidades. O valor futuro calculado na capitalização simples e na capitalização composta são iguais para períodos igual à unidade. O valor futuro calculado na capitalização composta supera aquele obtido na capitalização simples para períodos superiores a uma unidade. Você viu? No primeiro mês foi igual, a partir do segundo, né? O valor futuro calculado na capitalização simples é maior que o da capitalização composta para períodos inferiores à unidade. Então, antes de completar você ganha mais nos juros simples do que nos juros compostos. Então, ó, só para demonstrar para vocês como é que funciona, tá vendo? Abaixo de 1, a capitalização simples, ela tem um valor superior à capitalização composta. Acima de 1, não, ela já demonstra um ganho efetivo. Tudo bem? Banco trabalha muito bem isso, viu? Tudo bem também? Então, olha, gráfico evolutivo, como é que funciona na capitalização simples e na capitalização composta. Bom, aqui ele está falando algumas observações de como é que trabalha com HP, mas isso eu já acabei falando. Embora algebricamente as operações com juros compostos possam ser um pouco mais difíceis do que a operação com juros simples, na prática a calculadora HP12C permite uma simplificação muito grande das operações. Olha só. R$400 foi aplicada por 3 meses a uma taxa de 5% ao mês no regime de juros compostos. Qual é o valor de resgate? Vamos lá, primeira coisa que vocês têm que fazer, aperta FFIN, FREG, limpa tudo. Aí vocês vão fazer a importância de 400
400, tá vendo? Você apertou F em F-reg, 3 no N, 5 no I, 400, muda o sinal, PV. Aperta o FV. Tô fazendo aqui, tá? Para dar tempo de vocês fazerem também. Então, 3 no N, 5 no I, 400 muda o sinal no PV. Aperta o PMV, o FV, 46305. Bateu com o de vocês? Bateu com o seu, Laís? Qual o montante obtido em uma aplicação de 1.000 em 5 meses a 2% ao mês? Você pode fazer de forma algébrica também. 1.000 vezes 1 mais 0,02 elevado à quinta. Vamos fazer essa calculadora antes de eu mostrar a resposta? Vamos fazer na HP essa equação? Façam comigo. 1.000, Enter. 1, Enter. Ponto 02 mais. Deu 1,02 para vocês? No visor? Deu, Laís? 5, digitem 5. Tem uma teclinha à sua esquerda, YX. Digitem ela. Tem que aparecer 1,104080803. Apareceu, Laís, no seu? Tudo bem? Vezes. Deu 1.104,080803. Olha lá. Bateu? Bateu, Laís? Tem alguma dúvida aí, Laís, até agora? Pessoal, vocês estão comigo? Então, eu estou mostrando para vocês como usar HP. Ai, professora, eu não vou comprar uma HP, quero fazer na minha calculadora. Você vai fazer na sua calculadora também, tá bom? Só que de uma outra, como um outro conceito, não com o conceito do RPM. Resolução pela HP, ó que beleza. F4 fixa 4 casas decimais. Vocês vão entender, usando HP, que vocês não precisam fixar em 4 casas decimais. Na verdade, você pode deixar em 2. Só que na hora de você fazer os cálculos, se você não apertar Enter no momento errado, ele não vai cortar zero antes cortar casas antes do término do cálculo. Entendeu? Mas enquanto você não tiver Mega Blaster na calculadora, faça desse jeito. Então, você vai apertar F4. 4 casas. Aí você vai apertar o F-reg, que vai apagar tudo de registro anterior. Aí, você vai apertar o STO EEX. Na sua calculadora, Laís, tem um Czinho aparecendo? Não, então, mas o seu tem atualmente um Czinho? Esse Czinho, ele serve para facilitar o arredondamento. Por isso que, às vezes, a conta do professor dá 1 e a conta do 6 dá outro. Esse Czinho é uma beleza. Então, vamos lá, vou fazer com vocês, tá? Então, eu apertei o F4, tenho 4 casas aqui. Vou apertar o F-reg, porque eu vou apagar tudo que eu coloquei lá atrás. E vou apertar o STO e o EEX. Apareceu o Czinho. Tudo bem? Aí, eu vou colocar o 5 no N. Vou colocar o 2 no I, vou colocar o 1000, change sign, porque é PV, botei lá no PV, e vou apertar o FV, ah lá, 1104,0808. Esse é o valor futuro. E aí, para colocar na prova, apertei o F2, dá o arredondamento final. Tudo bem? Vamos tentar fazer esse exercício? Suponha que Mariano aplique 8.000 a taxa de juros de 5% ao mês. Quanto ele terá daqui a 14 meses? Como é que nós faríamos essa conta, então?
Vamos lá. Algebricamente falando, 8.000, enter, 1, enter, 0,05 mais 14yx e vezes. Então, ó, vou até escrever para vocês isso aqui, porque daí vocês começam a pensar. Então, ó, para fazer essa conta do 8.000 vezes 1 mais 0,5 elevado a 14. Então, vocês vão digitar 8.000, enter. Nesse momento, a calculadora botou lá na primeira memória. Aí você vai colocar 1, enter, 0,05 mais 14yx vezes. Quanto que deu a sua conta, Laís? Vamos lá, 8.000, enter, 1, enter, 0,05 mais 14yx vezes 15.839,45. Vai dar isso mesmo, ó, 15.839 e 45. Facinho, né? E na HP? Aperta F4, fixa 4 casas. Aperta o FREG, estou apagando tudo que eu fiz. Aperta o STO EEX, vai aparecer um Czinho lá no visor. Aperto 14, jogo no N. 5, jogo no I. 8.000, mudo o sinal, change sign. Aperto o PV. Chamo o FV, vai ficar no running, ou seja, vai ficar piscando e vai aparecer os 15.839,4528. Coloco com 2 casas decimais e eu tenho um valor para colocar na prova. Professora, o Rafael está perguntando para que serve o STO e o EEX. O STO EEX, ele vai trabalhar com valores fracionáveis. Então, ele vai auxiliar no arredondamento. Se você não deixa esse Czinho aparecendo, algum arredondamento pode ficar diferente do valor do gabarito. Então, eu sempre oriento os alunos a colocarem o Czinho para facilitar o arredondamento das respostas. Ele vai trabalhar com todos os valores fracionáveis. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Até aqui, pessoal, vocês estão comigo? Estamos junto? Bom, exercício 3. Uma operação no regime de capitalização composta rendeu um montante igual a 8.400 após 6 meses. Sabendo que a taxa da operação foi de 2% ao mês, calcule o valor presente. Então, aqui eu já estou pedindo o cálculo do valor presente. Até então, nós fizemos o cálculo do valor futuro. Vamos ver. Veja, tudo sai dessa fórmula que vocês estão vendo aqui. Só que, agora nós vamos trabalhar com uma equação. Eu estou isolando o VP, só para provar para vocês como é que se chega naquela fórmula. Eu evito decorar fórmula, gente. Por quê? Se a gente decora a fórmula, a gente não sabe por que você está fazendo aquilo. Então, chega numa hora de prova, ou às vezes você nem está fazendo prova, você está comprando um equipamento nas lojas Bahia. Você não vai ficar pensando na fórmula ali, né? E como é que sabe se vale a pena tomar a decisão de comprar aquele eletrodoméstico ou não? Tem que estar aqui, ó. Você tem que saber o conceito. Então, olha só. O que eu vou fazer nesse momento? Se eu pegar 1 mais 0,02 elevado a 6 como se fosse x, como se fosse uma incógnita só,
Eu não estou multiplicando, gente, esse valor? Obviamente, eu tenho que pegar esse valor para saber o VP e jogar para lá. Se eu estou multiplicando para lá, para o outro lado, vai como? Dividindo. Isso é claro? É claro para você, Laís, isso? Sim? Então, olha lá, ó. Então, se eu pegar vamos fazer na HP. Muita calma, paz no coração, papapá. F, reg. Apaguei todos os registros. 8.400, enter. enter. 0.02 mais 6yx. Só que ao invés de multiplicar, eu divido. 7, 4, 5, 8, 9 e 6. Conseguiu fazer, Laís? Vamos de novo? Eu vou digitar para vocês como é que nós vamos fazer essa conta. Então, olha só. Para fazer essa conta algebricamente. 8.400, enter. 1, enter. 0,02 mais 6yx. E aperto dividido. Deu? Tudo bem? E na HP? Olha que beleza. Vamos fixar então em 4 casas decimais. Vou apertar o F reg, vou apagar os registros anteriores. Vou fixar o Czinho. 6 eu vou colocar no N. 2 no I. 8.400, mudo o sinal, coloco no valor final. Aperto o PV. Tenho o meu valor presente. Ó, por questão de semântica, tá? Aqui tá como CHS, eu não mudei. Valor final é sempre positivo. Então, não precisaria colocar o CHS aqui. O PV daria esse valor negativo, que é o valor do desembolso inicial. Deu certo o seu, Laís? Vamos tentar fazer esse exercício, gente? Um capital inicial de 430 rendeu R$ 80 de juros após permanecer aplicado por 4 meses. Qual foi a taxa de juros mensal para aplicação? Vocês sabem como montar primeiro? Tudo vem daqui. O que nós temos? Um capital inicial é um VP. 80 é juros. Após permanecer aplicado por 4 meses, qual foi a taxa de juros mensal? 80 é o rendimento, né? Olha lá. 510, por que 510 de valor final? Gente, 430 mais os 80. Coloco o VP de 430, 1 mais I elevado a 1 sobre 4. Por que 1 sobre 4, professora? Porque eu quero ao mês. Se eu estou falando que são 4 meses e por 4 meses rendeu 80, eu não posso simplesmente pegar o 80 e dividir por 4. Lembra que nós combinamos no início? Juros compostos, eu jamais faço isso. Então, eu vou pegar 1 dividido por 4 meses. Então, vamos fazer essa conta? Vamos lá. 510, enter. Ah, não, aqui eu vou ter que fazer log, gente. Espera só um minutinho que eu já fiquei até doida. O que vocês vão fazer? Então, olha lá, ó. 510, enter. 430, enter. Vai ter que fazer log de VP ou log de NV, né? Vamos fazer na HP? Eu faço com vocês já. Então, vou fixar em 4 casas decimais. F reg, eu apago os registros anteriores.
Isso aqui é default, tá bom? Coloco 4 no N, 510 no FV, 430, mudo o sinal no PV, chamo o I. Vai aparecer o running, visor 43579, taxa ao mês, ou, tá vendo? 4,36 ao mês, se for em duas casas. Vamos lá. Se a gente pegar um montante de 630, que foi obtido após a aplicação de 570 a uma taxa de juros compostos igual a 3% ao mês, qual foi a duração da operação? Aqui que é log. Falei do log lá, não. Aqui que é log. Então, ó, eu estou falando de juros compostos, eu estou falando que é ao mês, então eu estou falando, essa resposta vai me dar ao mês a resposta do tempo. Então, olha só. Aproximadamente 4 meses. Como é que fez isso na HP? Vai sair aproximado. Então, aqui, 630 coloco no FV, 3 no I, 570 mudo o sinal, N. Período de tempo meses, a calculadora HP vai aproximar o resultado para o inteiro superior. Tá bom? E para fazer diferente, professora, vocês vão pegar e vão fazer em cima da fórmula do log do VP, do FV pelo VP e log de 1 mais 0,003 elevado a N, não. Você vai colocar o LN. Vai sair 3,3859, que dá aproximadamente 4 meses. Ponto 3859, se eu estou falando de 12 meses, daria 4 meses, ponto 3859, 30 vezes, seria 3 meses, 11 dias e alguma coisa, né? Por isso que a gente coloca aproximadamente 4 meses. Uma máquina de calcular é anunciada por R$ 140 à vista ou para pagamento com prazo igual a 2 meses, mediante uma taxa igual a 5% ao mês. Qual o valor futuro? Vamos ver como é que a gente resolve isso? Esse é o mais simples, né? Esse a gente já sabe fazer, que é o 140, enter, 1,05, enter, 2yx, vezes, que eu saio com 154,35. E a resolução pela HP também 154,35. Até aqui, Laís, está tendo alguma dúvida com relação a juros simples e juros compostos? Não? Pessoal, tá tudo bem? Vocês estão entendendo? Estão acompanhando a linha de raciocínio? Então, ó. Suponha que Mariana aplique 8.000 a taxa de juros compostos de 5% ao mês. Quanto ele terá daqui a 14 meses? Também é simples de resolver. 1 mais 0,5 elevado a 14 vezes o 8. E na HP também. Vamos tentar fazer esse exercício 9. Ó, no exercício 9, eu estou dando já a taxa ao mês e o prazo em anos. Como é que vocês resolveriam? Como é que você resolveria, Laís? É mais fácil transformar a taxa em ano ou o ano em meses? O ano em meses, né? Olha só, então o que nós faríamos aqui? Eu colocaria 3 anos, eu estou falando de quantos meses? 3 vezes 12, estou falando de 36 meses. 36 meses, joguem no N. 3,8 no I. 52.000, mudem o sinal, joguem no PV. Chamem agora o valor final, 199, 116,88. Bateu o seu, Laís? Bateu, pessoal?
Um cliente do Banco Feliz contraiu um empréstimo no valor de R$ 6.800 para ser pago daqui a 7 meses, mediante uma taxa de juros compostos igual a 8,4% ao mês. Quanto deverá ser pago no vencimento? Esse está simples de fazer. E esse 11? Quanto Juliana terá ao final de 3 anos numa aplicação que rende 6,4% ao semestre, efetuando hoje um depósito de 8.400? Quantos semestres tem num ano, gente? 2 semestres num ano. Em 3 anos, quantos semestres eu tenho? 6 semestres, tudo bem? Então, ó, 6 no N, 6,4 no I, 8.400, muda o sinal no PV, chamem o FV. 12, 187,90. Tá vendo? A complicação, na verdade, é a gente colocar tudo na mesma base. A gente precisa entender o que está sendo pedido. Se um cliente aplicou 25 mil em um CDB de 42 dias, ó, aqui já fica mais estreito, né? 42 dias, no regime de juros compostos, há uma taxa de juros de 50% ao ano. Quanto o banco deverá acreditar em sua conta, desconsiderando o imposto de renda? Considere o ano comercial. Quantos dias tem um ano comercial? 360 dias. Como é que você faria esse, Laís? Transformaria em ano, né? Um ano. Você transformaria em ano, 42 dias em ano, ou você pegaria os 50% ao ano e transformaria em dia? O que você faria? Qual que é? O 12 ou o 13? O 12. Você tem que pegar esse 50% ao ano e transformar em dia. 50, enter. 100 dividido, dá 0,5. 1 mais. 360, né? Eu quero ao dia 1, enter. 360 dividido, YX. Peraí, que eu já até me confundi aqui também. Peraí. Então, vou pegar os 0,5, enter 1 mais. 1 mais, 1, enter, 360 dividido, YX. 1 menos, 100 vezes. Ó, dá 0,11, 269,26. É isso que deu o seu? Vamos de novo, gente? Vamos fazer essa conta junto. Vamos pegar os 50% ao ano? Primeiro, 0,5. Já vamos colocar o direto 1,5, né? 50% ao ano, que é 50 dividido por 100 mais 1. Elevado a 1 dividido por 360. Então, nós vamos fazer isso aqui. 1,5 enter. 1 enter. 360 dividido. 1 menos 100 vezes. Quanto que deu a sua conta? 1,5, enter. 1, enter, 360 dividido. 1 menos. Peraí, 1. Faltou só um detalhinho, né? Aqui tem YX. Ó, vamos de novo. 1,5 enter. 1 enter. 360 dividido. YX, porque eu já estou fazendo o elevado.
Agora, faço 1 menos 100 vezes. Dá 0,11 269 260. Essa é a taxa. Jogo no I. 42, jogo no N. 25.000, mudo o sinal, jogo no PV. Jogo no FV. 26, 211, 02353. Bateu o seu, Laís? Bateu. Pessoal, bateu para vocês os cálculos? Tudo bem? Professora Débora, tudo bem? Vamos ver o 13? Calcule os juros auferidos após uma aplicação financeira de 62.000, com prazo de 42 dias, a uma taxa efetiva. Taxa efetiva, eu estou falando de juros compostos. De 18% ao ano, assumindo o regime de juros compostos e anos com 360 dias. Como é que vocês farão essa conta? Da mesma forma que nós fizemos essa aqui. Então, nós vamos pegar, a primeira coisa, vamos transformar os 18% ao ano em dia. Então, 18%, 18, 100 dividido, 1 mais. 1 entre 360 dividido, YX. 1 menos 100 vezes. Cheguei em 0,04598868. Isso eu já vou jogar no I. Você chegou nesse número, Laís? Professor, estou me perdendo. Vamos com calma. Sabe qual que é o problema? Eu estou entendendo o conceito para poder transformar em dia. Tá. O conceito é o seguinte, se a gente está falando de uma taxa ao ano, eu quero de 360 dias. Eu quero saber quanto que custa a taxa em um dia. Esse valor de 18%, é 18% no ano todo. Então, vamos imaginar uma poupança, está pagando 0,6% ao mês, não é isso? Não é isso que paga? Se você pegar o 0,6% ao mês, dividido por 100, dá 0,006. 1 mais, se eu quero saber quanto que dá isso no ano, eu tenho que elevar a 12, não é? Só o que eu estou falando? E aí eu elevo a 12, tiro 1 e faço vezes 100. Chego em 7,44. Tudo bem? O que eu estou fazendo? É o caminho inverso. Então, para saber quanto que é uma taxa mensal ao ano, eu tenho que elevar a 12 meses. Se eu quero saber uma taxa ao dia, eu tenho que elevar a 360 dias. Se eu tenho a taxa de 360 dias e eu quero de um dia, eu tenho que dividir. Pegar um dia, dividir por 360 dias, para saber o valor de um. Não! Por quê? Ó, 1 dividido por 360 dias. Aí eu terei o valor da taxa. E 360 dias porque eu estou falando aqui de ano comercial. É 360 avos. Não? Ai, gente. Vamos lá, com muita calma nesta hora. Então, vamos ver o segundo item. Eu estou falando de juros auferidos após uma aplicação financeira de 62.000 com prazo de 42 dias a uma taxa de 18% ao ano. Primeira coisa é dividir a taxa que está ao ano e colocá-la ao dia. Se fosse 18% ao ano, eu quisesse transformar em mês, seria quanto? Como que a gente teria que fazer, Laís? Pegar o 18, 100 dá 0,18, ia somar mais 1. Isso. Para saber de um mês, eu tenho que... Levar 12. Não, aqui eu não vou elevar a 12, porque ele já está ao ano. Levar a 30. Não, você vai elevar a 1 dividido por 12. Você quer de um mês, 1 de 12 meses. Faça aí, ó. 1 entre 12 dividido, aí que você eleva. Esse valor, 1 menos 100 vezes, eu estou falando de 1,388 ao mês.
Quantos dias tem um mês? Você quer um dia de 30. Um dia de 30 dividido, e aí você eleva. É muito para sua cabeça, né, Laís? Pessoal, vocês estão com dúvida aqui também? Estão com dúvida, Laís? Olha, por enquanto não, o pessoal tá mais ligeiro aqui, ó. Mas você vai ficar ligeira também. Você tem prova que eu estou sabendo. Nós vamos deixar o negócio triscando para você. Ó, como é que nós chegamos? Aqui ele está falando dos juros, né? Olha só. 62 mil. Primeiro vamos de novo lá que a gente acabou não fazendo. 18 enter, 100 dividido, 1 mais. 1 enter, 360 dividido, elevado. 1 menos 100 vezes. Eu vou chegar em 0,045986,8. Jogo isso no i. Eu vou pegar 42 dias e colocar no N. Vou pegar 62 mil, mudar o sinal, colocar no PV. Vou chamar o valor final. Menos os 62 mil, vou chegar no 1.208,8550. Pessoal, até aqui, tudo bem? Estão me acompanhando? Laís? Vamos fazer pela HP? Que acho que aí vai ficar bom. 42 enter, tá vendo? 360 dividido N. 360 dias dividido N. Dividido não, é a barrinha, né? Aí você vai colocar 50 e 25 mil, muda o sinal e chama um FV. Vai dar no valor 26.211,0241. Esse é o valor futuro. Os juros é a diferença. Tudo bem? Mesma coisa, o 13. Também vou chegar naquele valor, tá vendo? Vamos tentar resolver esse 14, gente? Vamos ler com calma esse 14. Um título federal com prazo de 3 meses tem valor de resgate igual a 42 mil na data de seu vencimento e deve ser substituído por um outro com prazo de 5 meses a contar de hoje, ou seja, existem 2 meses entre os vencimentos dos títulos. Determine o valor nominal desse novo título utilizando uma taxa de desconto racional igual a 25% ao ano no regime de juros compostos. Antes da gente falar desse exercício, deixa eu mostrar para vocês o que vem a ser desconto. Com muita calma. Pessoal, desconto. O que vem a ser desconto? Sempre que vocês ouvirem a palavra desconto, entendam que vocês estão falando de juros. Por isso que eu sempre digo para os meus alunos, supermercado, quando o mercado dá aqueles séries de descontos, o que ele faz? Ele pega o fornecedor dele, o fornecedor quer disponibilizar um produto no Carrefour. Primeira coisa que ele faz, ele deixa o produto dele lá, talvez em comodato, né? Ele deixa lá em comodato. Quando ele vende o produto, ele vai entrar na fila de pagamento.
que pode durar de 90 a 120 dias. Agora, ele pode receber antes? Pode. O Carrefour é muito bacana, ele deixa você, ele paga antes. Mas se ele te pagar antes, o que ele vai exigir? Desconto. Então, ele está falando de juros, por isso que supermercado tem uma grande tendência a ser financeira, uma instituição financeira muito mais do que venda de mercadoria propriamente dita. Então, olha só, o que vem a ser o desconto financeiro, também conhecido como desconto racional ou desconto por dentro? É a diferença entre o valor final e o valor atual. Então, olha lá. Valor final menos o valor atual, eu tenho o valor do desconto. A taxa de juros, ela é antecipada. Então, olha, vamos dar uma olhada aqui, com calma. Cadê? Aqui. No desconto financeiro, nos juros compostos, eu tenho fórmula para juros compostos e fórmula para juros simples. No desconto composto, ele é por dentro, o desconto financeiro. E no desconto comercial, ele é por fora, ou chamado também bancário ou por fora. A taxa de juros, nesse caso, ela é postecipada. Então, no financeiro, ela é antecipada e no comercial, ela é postecipada. Tudo bem? Também fórmulas de desconto comercial aqui. Eu vou também passar esse material para a professora Débora para ela disponibilizar para vocês. O que mais que eu tenho aqui falando sobre juros? Basicamente é isso. Agora a gente volta lá. Vamos ver como é que funciona isso? Como é que a gente vai calcular? Então, ele está falando de um título federal com prazo de 3 meses, tem valor de resgate igual a 42 mil na data de seu vencimento e deve ser substituído por um outro com prazo de 5 meses a contar de hoje. Ou seja, existem 2 meses entre os vencimentos dos títulos. Determine o valor nominal deste novo título utilizando uma taxa de desconto racional, que é por dentro, né? Igual a 25% ao ano no regime de juros compostos. Como é que é feito isso? Olha lá, tá vendo? F-Reg 2, Enter, 12 dividido N, 25I, 42 mil PV, FV. Tem o valor final de 42, 1 mais 0,25, 2,12. Por que tá falando de 2,12 aqui, Laís? Porque eu tô falando de uma diferença de 2 meses. 2 meses, né? E aí a gente faz. O outro, aqui já está com as 2 respostas. Olha a solução na HP. Vamos fixar 4 casas decimais, apagar e colocar o Czinho. 230, Enter. 360 dividido N. 38I. 50, muda o sinal PV, FV, o visor vai aparecer 61, 423, 8732, e para achar os juros é só subtrair dos 50 mil, eu chego em 11.423,87, que é esse aqui, ó, que é a resposta do 15, né? E aí, no outro exercício, faço a mesma coisa, vai aparecer um PV de 4,036,4230, coloco 2 casas e a gente finaliza ali. Então, quando a gente estiver falando de desconto, eu estou falando de juros. O desconto por dentro, o racional, a taxa de juros ela é antecipada e o desconto comercial ela é postecipada. Os juros são após. Tudo bem? Dúvidas aqui, Laís? Muito bem.
Vamos ver o próximo. Taxas equivalentes, que era isso que a gente estava falando aqui. Para a gente falar de taxas equivalentes, pessoal, uma taxa, um dia equivalente a um mês, equivalente a 2 meses, 3 meses, 4 meses, um semestre, um ano. Como é que faz esse cálculo? Sempre é 1 mais i elevado a n. Tudo bem? Então, o que nós temos que fazer? 10% ao mês. Qual é o valor de 10% ao mês em um ano? O que a gente tem que pensar, Laís, para pensar num ano? Quantos meses tem um ano? 12 meses. Então, se eu tenho de um mês, eu preciso fazer o quê? Elevar a 12. Porque eu já tenho o valor de 1. Eu preciso dos 12. E no ano e transformar ao mês, o que eu tenho que fazer? O inverso. Se eu já tenho o valor do ano fechado e eu quero de um mês, eu preciso dividir 1 dividido por 12. 1 de 12 meses. Tudo bem? Mais ou menos. E ao semestre? Quantos meses tem um semestre? 6. E quantos meses tem um ano? Eu faria ao mês e elevaria a 12. Vamos fazer? Vamos aqui então. Então, 10% ao mês, ao ano, como é que a gente faz? 10 dividido por 100, mais 1. 1 mais, dá 1,10. 12 elevado 1 menos 100 vezes 213,842837. Bateu com o seu, Laís? Não bateu ainda? Bateu com o de vocês, pessoal? Você também vai ficar. 120% ao ano. Então, olha, 120, 100 dividido 1 mais. Então, eu fiz 1 mais i, né? Agora, o que nós queremos? Ao mês, se eu tenho ao ano, eu preciso 1, enter, 12 dividir por 12, elevado. 1 menos 100 vezes. Dá 6,791140. Ai, aleluia, lá. E você tem que sair daqui craque nisso. Gente, ela vai fazer prova semana que vem, é isso, Laís? Mas tem, então, gestão financeira. Olha lá, ó, não faz essas contas, não. E 30% ao semestre. 30, enter, 100 dividido 1 mais. Um semestre tem quantos meses? 1, enter, 6 dividido, elevado. Como já está no fator, 1, papapá, eu coloco 12 elevado, que já sai o valor ao ano. 1 menos 100 vezes. Deu 69. Vamos ver as respostas aqui? Então, olha lá, ó. 30% ao semestre e ao mês dá 4,47 e 69% ao ano. Bateu com suas contas, Laís? Agora sim. Pessoal, tudo bem? Tudo bem. Ó. Séries uniformes. Então, eu vou novamente sair um pouquinho daqui e vou entrar em séries uniformes. Pessoal, o que é uma série, pagamento de séries uniformes? Olha esse exemplo. Um jovem de 20 anos quer investir R$100 em um banco por mês até os seus 60 anos. A partir dessa idade, até os seus 85 anos, qual o valor do crédito mensal em sua conta corrente, supondo-se que a remuneração dos recursos acumulados será constante e igual ao IGPM mais 0,5% ao mês? Ó que beleza! Gente, então eu vou falar
a variação do IGPM, eu estou falando de inflação, tá? Eu vou considerar que essa inflação, desconsiderando a inflação, eu vou considerar o 0,5% ao mês, que ele está falando de poupança, que na época que era 0,5, agora é 0,6. Então, o que ele vai fazer? Primeira conta que ele está fazendo aqui é do momento 0 até o momento de 20 anos. 20 anos vezes 12 meses, eu estou falando de 240 meses, é isso? Não, mentira, ele tem 20 anos até 60 anos, ou seja, são 40 anos. Vezes 12 dá 480 meses. Então, o que ele vai fazer nesses primeiros 480 meses? Ele vai botar dinheiro. E eu vou fazer um exemplo com você. Eu vou fazer com a Laís. Laís, você não tem filho, né, filha? Você quer ter? Eu vou fazer conta com vocês. Eu vou fazer com todos vocês sobre isso, que isso aí é série de pagamento e previdência do que vocês vão ter no futuro. Então, olha só. No primeiro momento, qual é a conta que vocês têm que fazer? No N, vocês vão colocar 480. No I, vocês vão colocar 0,5. Ele está investindo R$100 por mês, então você vai colocar 0 no PV e vai colocar PMT, a saída de 100. 100, muda o sinal e aperta o FV. Vai aparecer 199,07. Bateu, Laís, com a sua conta? E aí, quanto tempo ele terá de recebimento do benefício? Aqui está falando que vai morrer com 85 anos. Se sou eu, vou morrer com 120. Eu já estou mais no lucro, ele está perdendo aqui. Olha que beleza. Então, ó, 85 menos 60, estou falando de 25 anos de recebimento, vezes 12 meses, eu estou falando de 300 meses. Tudo bem? O que vocês devem fazer? Coloquem 300 no N, 0,5 no I, o valor final de 199,149,07 passa a ser o seu valor presente, que é o valor do investimento, e apertem agora o PMT. Bateu com 1.283,12? Bateu, Laís? Sabe o que significa? Que se você investir dentro desse cenário R$100 por mês, com 60 anos você pode resgatar os 199 mil para montar um negócio, você terá 199 mil no término considerando uma taxa de 0,5, que hoje a gente estaria considerando uma taxa de 0,6. Você estaria recebendo R$1.283. A gente não pensa em poupar, né? A gente não tem essa cultura da poupança, de se prevenir para o futuro. Engraçado isso. Você quer ter um filho. Eu tenho uma bebê que fez 3 anos, vai fazer em janeiro 3 anos. Você tem uma noção de quanto custa os primeiros 5 anos de uma criança? Nós vamos dividir os primeiros 5 anos de uma criança no seguinte: o primeiro ano, 2 anos, porque ela usa fralda até os 2 anos. Quanto você acha que uma criancinha usa de fralda por mês? Você tem uma noção? 3 trocas de fralda. Você é uma fanfarrona. A minha filha nasceu, a hora que essa menina, ela gastava 10 fraldas por dia. O pacotinho vem com 30. Ou seja, eu estou falando 3 dias de fralda. Quanto você acha que gasta por mês uma criança? Bebezinha. Ai, querida, vamos pensar a fralda. Um pacotão de fralda é R$72, que vai tranquilamente em 15 dias, assim, não é não? Bom, uns R$200 de fralda, talvez. Só que a criança não vive só de fralda. Tem que comprar leite,
tem que comprar roupa, tem que dar medicamento, pagar pediatra. Com 6 meses eu botei minha filhinha na escola, no berçário. R$2.000 para pagar naquela escola abençoada. Mas vamos supor que não deixe com a mãe, com a pai, né? Você acha que gasta quanto? Uns R$500 por mês com uma criança? Deve ser mais. 500 tá bom? Hein, professora Débora, você tem filhos? 500 tá bom por mês? O que você acha? Então, vamos imaginar, então, os primeiros 2 anos, que é quando a criancinha usa fralda. Gastando R$500. Vou até fazer aqui com vocês. Olha só a conta maravilhosa. Então, do 0 até os 2 anos, R$500. Aí, com 3 aninhos, a criança não usa mais fralda nem nada, mas ela vai para a escolinha. Não vai? Quanto está custando uma escolinha? Mais uns R$500? Tá bom, né? Então, passamos a gastar 1.000. Isso não contando com plano de saúde, que tá uma benção, né? Você não consegue um plano de saúde por menos de R$200. O mais chifrinho. Então, 500 com 200, 700. Com mais 500, quer dizer, diminui o valor da fralda, vai. 700. Acho que vamos gastar uns R$800. Dos 3 até os 10, deixa eu ver, 12, não, até os 10 anos, porque ainda não é adolescente. Vamos supor, olha, sendo bem legal, que eu gaste R$800 por mês. Aí, dos 10 anos até os 17 anos, se não reprovar nenhum ano, tá? Considerando tudo assim, maravilhoso. Até os 18 anos. Então, adolescente, você acha que gasta quanto por mês na escola? Que tem livro também. 1.000? Você é uma fanfarrona, Laís. Tu é uma fanfarrona. Vou botar 1.500 aqui, porque só quem tem filho adolescente sabe o que eu tô falando. Então, olha aqui. Você vai pagar faculdade, Laís, pro seu filho? Ele vai ter que... Ele... Professora Débora, você tem filho, professora? Então, ó, 2 anos. Hã? Pode ler. A Sandra tá falando que gasta com a filha dela em torno de 3.000 por mês. E ela Querida, tem 7 tamo anos. junto. Eu também. Ela tem quantos anos? 7 anos. Tá vendo? A Débora falou que hoje a minha menor bebê tem 22 anos e já trabalha. E saiu da folha de pagamento. Ufa! A Sandra comenta que a escola integral é cara. A minha é, querida. Foi para R$3.000. Eu botei jejum e oração lá para fazer desconto, para pagar 2.000. Eles me pediram até o DNA do umbigo da minha filha. Bom, olha aqui. 2 anos. Eu estou falando então aqui de 24 meses. Dos 3 aos 10, eu estou falando de 84 meses. Tá bom? E dos 18 aos 10, eu estou falando de 8 anos, 12, 96 meses. Eu vou considerar a poupança, tá, gente? Que é 0,6% ao mês. Porque a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Então, vamos fazer o primeiro cálculo. Faça comigo, por favor. Põe aí R$500, muda o sinal, bota PMT, 24 bota no N, ponto 6 bota no I. Chame o FV. Então, nos primeiros 2 anos, foi pouco. Você gastou, a FV não, é isso mesmo, é FV. Coloca 12, 865, 60, 768. Primeira fase, vamos dividir em fase. Segunda fase, que aí foi 800, bota no PMT, já botei errado, porque eu não botei com sinalzinho para baixo. 800, 84N, ponto 6I, já aumentou aqui para 87,045, esse é só, né?
E a terceira fase, o Débora, ela saiu da folha de pagamento, mas quanto foi a conta da sua filha? Conta real pra gente. 96,6. Mas, olha, e aqui eu tô falando de uma criança que não custou caro, tá? É uma criancinha fofa que não custou quase nada. Estou falando de R$ 293.873,0874 por filho. Econômico, tá? Então, às vezes eu lá no CREA, eu trabalho muito com jovem aprendiz. Teve uma menina que chegou lá toda feliz, 15 anos. 15 anos. Ela veio assim, estou grávida. Eu virei para ela, você tem com 400 mil aí na sua barriga. Ela falou, como assim? Eu falei, então vem cá, vou te fazer conta. E eu fiz conta com ela. Tá vendo, gente? Isso que eu tô falando para vocês é série de pagamentos uniformes. Eu tô levando em consideração os investimentos que eu tô fazendo agora, pagamentos iguais, sucessivos, mensais, bonitinhos, e quanto que eu terei no final. Esse cálculo, ele é muito legal. Olha só, para fazer as contas que a gente poderia fazer de compra nas Casas Bahia. Olha que beleza. Uma loja de eletrodomésticos está vendendo uma geladeira por R$ 1.000 à vista. Primeiro que R$ 1.000 vai ser aquela geladeira, você sabe, né? Ou 12 parcelas de 100. Determinar as condições. Primeiro, a primeira parcela paga 30 dias após a aquisição, ou seja, 0 mais 12, ou 1 mais 11. Como é que a gente calcula isso? Então, olha aqui. Vamos fazer o seguinte, FFIM, FREG, já limpa tudo. Eu estou falando primeiro de uma... se você for pagar à vista, o valor presente é 1.000, tá vendo? Ou você pode pagar parcelado. E aí vem aquelas propostas maravilhosas, eles falam que é juros zero, não fala? Pega e te conta uma história maravilhosa e você fica, oh meu Deus, não é? Então, se você quer saber quanto é que será, bota na calculadora. 12N 1.000 no valor final, coloca valor positivo, tá? No PV, porque eu vou colocar as saídas no PMT. 1.000 é o valor presente. Na saída, você vai colocar o PMT negativo. E apertem o I. R$ 2,9228540 de taxa ao mês. Ai, tá barato, né? Vamos ver quanto que deu isso ao ano? 100 dividido 1 mais 12 elevado. 1 menos 100 vezes 42 aproximadamente, 42%, 41,29998, papapá, 42% ao ano. Quanto é que está a mesma Selic? 13,14,25. Ó o spread. Esse é o dinheiro que o banco ganha. Mas como é, e se fosse 1 mais 11? Façam o seguinte, tem uma função na calculadora chamado END e outra chamada BEGIN. Vocês vão apertar o azulzinho G e o número 7. Quando vocês fazem essa situação, vocês estão antecipando o pagamento, colocando 1 mais 11. Vamos fazer a conta de novo com essa 1 mais 11? Vamos lá. Botem os dados, 12 no N, 1.000, coloquem a saída e chamem, deu 3.503.153.036. Se você não tivesse feito nada na calculadora, era só você colocar no modo BEGIN e apertar o I de novo, porque seus dados já estavam lá.
3.503, vamos ver quanto que dá isso ao ano? Falei 42%, né, aproximadamente. Aqui, ó, 100 dividido 1 mais 12 elevado 1 menos 100 vezes 51,16. Olha como uma decisão é crucial. Né, pagar antecipado, ou, às vezes tem lojas que falam assim, ai não, a gente faz o seguinte, eu deixo você pagar no dia 15 e outra no dia 30. Falo, que beleza, não é não? Porque você está pagando, né? Você está desembolsando antes do término do mês. Então, ó, solução em Begin e solução em End, que é isso que nós mostramos aqui. Vamos pensar num outro cálculo. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais algumas coisas. Vamos ver aqui, ó. Bom, conceito de séries uniformes, então. Como eu disse, é uma sequência de recebimentos ou uma sequência de pagamentos cujos valores são iguais. Sempre que a gente estiver falando de valores iguais, vai fazer uma previdência, vai fazer reserva pro filho. Eu tenho 3 filhos. 3. Aqui, 3. Então, com licença, né? Eu sou uma mulher rica. Eu sou uma mulher rica. Deus do céu. A gente tem que se planejar financeiramente e não é difícil de fazer isso. E a gente faz com essa sequência de pagamentos de valores iguais. Mas existem também pagamentos distintos, que poderia estar falando também em séries não uniformes. Então, olha, se a gente for falar em fluxo de caixa, que é demonstração de fluxo de caixa uniforme, como é que se dá isso? Então, você está vendo aqui? Tem os pagamentos e, de repente, tem uma carência. Quem é que costuma dar carência? Muitas vezes o BNDES. Você vai tomar um dinheiro emprestado, ele te dá uma carência para pagamento. E aí você começa a fazer os pagamentos. Você tem que considerar essa carência na hora da apuração de juros, porque você está deixando de pagar e você vai pagar só ali na frente. Então, a fórmula básica para uso em séries uniformes pode ser apresentada como valor do pagamento, valor inicial, a divisão do I vezes 1 mais I elevado a N, 1 mais I elevado a N menos 1 vezes 1 mais I elevado a N, onde o PMT é o pagamento periódico, o M é a carência em números de período, o N é o número de pagamento, PV é o valor presente e I é a taxa de juros. O pagamento ocorre ao final do primeiro período, nas séries postecipadas. E aí você tem o pagamento sem a entrada, ou seja, você vai... o primeiro cálculo que nós fizemos com base em End. Por exemplo, uma máquina de cortar grama é anunciada por R$ 600 à vista ou 4 parcelas mensais iguais sem entrada. Se a taxa de juros pela loja é de 2% ao mês, qual é o valor das prestações? Como é que faz esse cálculo? Você sabe, Laís? Primeiro bota em End. G-End. G8. R$600 é o PV. 4 é o N. 2 é o I. Aperta o PMT, 157,57. Como não tá em valores inteiros, você vai colocar 157, a opção A. Exercício 2. Um automóvel novo é vendido à vista por 40 mil. Ou 10 parcelas mensais iguais sem entrada no valor de 5.180,18. Qual o valor da taxa de juros efetiva mensal da operação? Sabe fazer, Laís? Então, faça junto. Vamos lá. Preciso de você, Laís. R$40 no PV, 10 no N,
5.180,18 negativo no PMT. E eu aperto I. Dá 4,9999, arredondando dá 5% ao mês. Bateu com o seu, Laís? Bateu, professora? E as séries antecipadas, que é justamente a utilização do Begin. Eu vou pagar no momento zero, eu pago a primeira prestação. A entrada mais 11, a entrada mais 10, a entrada mais, né? Esse é o pagamento com entrada. Como é que é feito esse cálculo? O cálculo é feito como eu ensinei para vocês. Vocês vão colocar o G Begin e vão fazer o cálculo. Tudo bem? Vamos ver se eu trouxe mais alguns exercícios aqui. Eu trouxe, mas eu não abri. Vamos lá, baixar tudo. Aí que é bom, hein? Aqui. Vamos tentar fazer essa primeira, calcular a taxa de juros média das operações a seguir? Eu vou disponibilizar esses exercícios depois com o resultado para a professora Débora divulgar para vocês, tá bom? Vamos ver um... Eu quero pegar primeiro as taxas de... Ó, determinar o valor de cada prestação anual em valores de um financiamento realizado à taxa de 8% ao ano, no regime de juros compostos, sabendo que o valor do principal é 1.000 e o prazo de 4 anos. Parcelas ao final de cada período. O que ele está dizendo? Que a parcela é 0 mais as parcelas. Então, olha só. Como que nós faríamos? Como é que você faria, Laís? Leia, meu anjo. Vai lá. É o 13. Ó, o principal é 1.000. Botei lá no PV. O prazo é de 4 anos. A taxa é de 8%, aperto o PMT, 301,92. E se fosse antecipada, como é que nós faríamos? Eu apertaria o G7 e calcularia novamente o PMT. O PMT daria 279,55. Só que seria uma mais 4. Pessoal, dúvidas até aqui? Tem alguma dúvida, Laís? O Begin serve basicamente para você demonstrar, fazer o cálculo de séries antecipadas. O que é uma série antecipada? Quando você dá uma entrada. Você vai comprar um carro. Pessoal, quem me dá um exemplo aí de compra de carro? Vamos ver, eu adoro falar de carro. Porque um carro custa à vista 20.000. Não tem nenhuma ideia aí de carro? Tem, professora? Vamos comprar um carro? Paga normalmente quantas parcelas mesmo? 48. 48 parcelas, né? Normalmente de 830, qualquer coisa assim. E esse carro talvez fosse à vista, quanto que seria à vista um carro popular? Esse é um preço de um carro popular, dá quanto? 32. Então não seria 800. Eu daria quanto, hein? Vamos meditar aqui.
Deixa eu me ver. Um carro zero, né? Então, eu queria ver de um carro zero. Vamos ver aqui. No Google. Não tem nenhum anúncio de carro aí? Procura aí um anúncio de carro. Vocês veem que vocês não têm que fazer compra de carro a prazo. Quer comprar a prazo o carro, junta o dinheiro e depois compra. Gasta menos e você fica mais feliz. Achou algum? Achei um up. Tá quanto um up? Tá 26.748. À vista? E como é que parcela? Parcela. Não tá falando a primeira parcela. Nem a taxa. Deixa eu ver se eu acho outro anúncio. Peraí. Vocês viram alguma coisa aí? Procuraram? Vocês estão aí no computador? É que normalmente a gente paga 3 vezes o valor do carro. A Débora tá falando que tá por fora de valor de carros. Eu confesso que eu também. Não, mas ó, 26.748. Tá bom. Vamos pensar que a prestação de um carro, minha mãe tá pagando prestações de R$ 1.300 hoje em dia. De tanto que eu falei não compra, não compra, não compra, ela foi e comprou. Vamos supor que fosse, vai, os R$ 1.300, porque ela comprou um carro mais ou menos nisso. Ó, R$ 1.300. Aqui eles não estão falando a taxa de juros, tá bom? Eu sei que à vista seria 26.748. Prestações de 1.300 e um N de 60. Vamos fazer essa conta, Débora? Então, olha só. 26.748 é o valor do PV. 1.300 vocês vão colocar negativo no PMT. 60 no N. Vamos ver quanto que está a taxa de juros? 4,51708. Vamos ver quanto que você vai pagar no final? Apertem para mim, ó. Vamos colocar assim, 26.748 no PV, 60 no N, 4,51708 no I. Vejam o FV. Ué, não tô conseguindo, vai. WhatsApp. Ah, porque a Anta aqui não colocou o valor certo. É isso? Deus do céu. 26.748. Tô besta. Será que é isso mesmo? É muita coisa. Quanto que deu na conta de vocês aí? Não pode ser.
A gente deu um valor tão alto, credo. 4,51708 100 dividido por 60 meses. Deus do céu, hein? É isso mesmo. Eu tô chocada com esse número. Quanto que deu na sua conta, o total? FV. Você chegou nos 4,51708? Ah! O que eu fiz? Eu coloquei 26.748 no PV, 60 no N e 1.300 negativo no PMT. E chamei a taxa de juros. 1.300 negativo. Mudo sinal. No PMT. Bateu? Não, deu mais. Ó, essa taxa de 4,51 vai dar uma taxa de 69,92% ao ano. Ah, eu não chamei a taxa. Ah, você tem que chamar a taxa, amor. Vocês percebem, pessoal, que é um valor alto pra caramba? Deu 4,51708 a taxa de juros ao mês. Se a gente pegar essa taxa ao mês, dividir por 100, somar 1 e elevar a 12 meses, a gente chega em 69,92% ao ano. 60 meses, eu estou falando de 5 anos. 5 anos. Se a gente pegar esses R$ 1.300 de maneira bem grosseira, eu estou pagando minimamente, olha, falando de forma linear, dá 78 mil. Quando eu coloco isso na conta, deu mais de 300 mil. É alto pra caramba, Deus do céu. Vocês pagam muito, muito caro. É mais fácil, se vocês pegarem esses R$ 1.300, olha só, R$ 1.300. Saída a 60 meses no N há uma taxa que 0,6, no final vocês recebem 93.554. No final de 5 anos vocês recebem 93 mil. Se o carro custou 26, olha só a economia que vocês fariam, ao invés de pagar à vista. Até porque quando você faz um financiamento, se você fizer um leasing, você tem a possibilidade de você deixar o veículo e pegar um novo. Aí até, né? Porque bom é você não empatar dinheiro. Mas aqui eu estou falando que em 5 anos, se você depositar R$ 1.300 por mês, você tem R$ 100 mil. Só que você está pagando em 5 anos a 4,51, 4,51, 708, 1.300, 60, você está pagando 378.902 nesse carro. Tudo bem para vocês? Professora, o Rafael deu um exemplo aqui. Ele falou que comprou o primeiro carro, parcelou em 48 vezes de 770. E o valor à vista era de 25.900. E aí, sem entrada. E como é que ele tá? Quando é que você comprou esse carro, querido? O que ele escreveu? Tem um delay, né? É. Não, mas vocês viram? Ele disse que já está com outro. Ele está com outro? Trocou? Trocou. Mas pagou quanto? Ele tem noção de quanto que ele pagou? Quanto é que foi, então? Fala os dados dele aí para mim. Quanto que era a prestação? 770. 48 parcelas de 770. Foi à vista? Como que é? Pagou nada na frente? Não pagou nada? Sem entrada, a vista era 25.900. Vamos ver quanto que ele iria pagar? Então, 48 N
770 PMT e 25.900 o PV. Ele pagou uma taxa de, até que não pagou tanto, uns 5.563,8 à vista, de taxa. Então, nessa taxa, como é que funciona? Se ele tivesse pego esse dinheiro, 25.000, se ele tivesse guardado 770, 25.900, né? 1,55638, 48. Ó, ele pagou nesse carro de 25.900, 108.711. É que ele já trocou. Você trocou no meio da prestação, é isso? Ele fala? Ele só falou que já está com outra e que ele comprou à vista. Aí ele fez negócio. Mas e ele se livrou desse parcelamento? O que você fez com o parcelamento? Ele não respondeu? Ele quitou, foi no tempo da faculdade. Agora ele... Então, contou pra ele que foi... 5 anos com o carro. Tem que ficar. Depois, tem que Quando ficar. é um imóvel, professora? Então, para imóvel, eu vou... Se a gente tiver disciplina financeira, a gente não compra nada a prazo. A gente compra tudo à vista. A gente se planeja para comprar. Eu comprei o meu apartamento e eu fiquei muito na dúvida de comprar ou de permanecer no aluguel. Na época que eu comprei meu apartamento, eu paguei R$230 mil nesse apartamento. Eu lembro como hoje. Nós juntamos esse dinheiro em 2 anos, eu e o meu marido. E nós compramos à vista. Se eu tivesse feito parcelamento de 30 anos, mesmo sendo uma taxa de juros inferior à taxa de carro, por exemplo, eu estaria pagando 2 apartamentos, no mínimo. Eu vejo essas pessoas que fazem parcelamentos de 30 anos, Deus é pai. Mas, enfim, às vezes é melhor, porque a questão do aluguel... Sim, se você não tem conhecimento da área financeira, de estar trabalhando com aplicações e tal, se você se sente mais tranquilo de fazer... Às vezes vale a pena. Tem pessoas que ficam pagando valor de aluguel, em vez de você pagar o aluguel, você paga a sua prestação. Mas, financeiramente falando, é melhor você juntar, pagar e depois levar. Pessoal, dúvidas até aqui? Ficou mais claro como utilizar uma HP, as funções da HP, como fazer contas, etc. e tal? Sim? O que eu tinha preparado com a professora Débora, então, nós preparamos esse material carinhosamente com vocês até aqui. Vou disponibilizar esses exercícios todos para a professora Débora, para ela colocar em sala de aula com vocês. Eu vou colocar com desenhinhos de soluções para vocês fazerem. Vocês terão acesso a esse material todo, a como utilizar a HP, vou disponibilizar um outro material também. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês conversem com a professora Débora, ela vai explicar com o maior carinho para vocês, com essas coisas todas e no maior detalhe possível. Alguém falou mais alguma coisa, Laís? Alguém gostaria de fazer alguma manifestação, comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Não? Queridos, muito obrigada pelo tempo de vocês. Professora Débora, muito obrigada por permanecer conosco. Laís, muito obrigada. Espero que vocês tenham estudado um pouquinho comigo, com a professora Débora, para a sua prova. Foi um prazer estar aqui com vocês. Qualquer coisa, vocês entrem em contato com a professora Débora, ela entra em contato comigo. Muito obrigada pela presença de vocês. Um grande beijo.